Olá, estamos juntos mais uma vez aqui pelo canal em que a gente faz essa partilha com muita simplicidade, mas com muita devoção. Devoção à palavra, devoção às pessoas que acompanham, devoção ao ministério, devoção a tudo aquilo que pode nos vincular à presença de Deus na vida do mundo. E hoje a gente está ouvindo essa partilha enquanto a gente começa a Semana Santa. Através da missa do Domingo de Ramos, iniciamos essa caminhada que percorre os passos de Jesus em Jerusalém e faz com que a gente entenda de uma forma muito mais apropriada o que é que de fato aconteceu, quais as verdadeiras questões que estavam em jogo naquele momento e o como aquilo tudo afetou, primeiro, a consciência de Jesus como enviado do Pai, mas também a consciência da igreja que nascia naquele momento e que percebia e estava num aprendizado. Ela discipular, ela se coloca como alguém que quer aprender a olhar para tudo aquilo com os olhos de Jesus, com a proposta de Jesus. A Semana Santa, ela tem por característica muito forte ajudar as comunidades a rezar de uma forma que faz uma imersão de tudo aquilo que as comunidades estão vivendo dentro da história daquela comunidade específica onde se viveu a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E por isso que ela é tão intensa, e por isso que ela é tão frutífera, e por isso que dentro da espiritualidade do ano litúrgico, a Semana Santa se coloca como um momento crucial da nossa experiência cristã. A maioria dos padres preparam muito bem essa Semana Santa. A maioria dos padres fazem boas homilias, conseguem ajudar o povo a rezar, a perceber, a entender os acontecimentos. E nós agradecemos muito a Deus pelo esforço e pela dedicação das pessoas envolvidas nesse trabalho. E aí eu pensei, para não ficar chovendo no molhado, eu fiquei pensando que talvez a gente pudesse fazer uma peregrinação na Semana Santa numa perspectiva um pouco diferente. E diferente aqui não quer dizer que é melhor ou que é inovadora. Não. Quer dizer apenas que é uma chave de leitura diferente daquela que normalmente a gente vai ouvir dentro de uma celebração. O que eu quero dizer, em outras palavras, que você deve participar da celebração e você deve, à medida em que você está envolvido com a vida da sua comunidade, você deve estar atento àquilo que vai ser apresentado, seja pelo padre, seja pela equipe de liturgia, seja pelas encenações ou por qualquer outro evento que esteja vinculado à Semana Santa. Mas eu quero também dar uma outra chave que você, à medida em que ouve essa meditação, assiste esse vídeo, você também pode abrir algumas outras portas e pode também fazer outras ilações para que você possa compreender qual é o alcance destes acontecimentos. E qual é a minha proposta? A minha proposta é pegar o avesso da celebração. A celebração a pregação dentro de uma celebração, ela tem o papel de nos inserir naquele contexto, ajudando a gente a entender, a perceber, a contemplar, a rezar e agradecer aqueles acontecimentos como um dom para a nossa espiritualidade. O que eu estou propondo aqui é da gente fazer uma leitura um pouco mais crítica, onde a gente possa também perceber que por trás dos acontecimentos que nós abstraímos para dentro da liturgia, também tinham outras questões que talvez não tenham sido resolvidas tão bem quanto nós gostaríamos que fosse. E ao começar pelo Domingo de Ramos, eu começo chamando a atenção de vocês para aquele evangelho que é lido antes da bênção do Ramos, antes da gente sair em procissão. Lá na missa, nós vamos ouvir a paixão. Mas tem um evangelho que é lido antes da procissão e que ele também é importante, porque ele dá uma chave muito interessante. O texto deste ano litúrgico é de Mateus 21.
E ele vai contar que existe uma chegada, Jesus pede para os discípulos emprestar uma burrinha, uma jumentinha e um jumento, e ele vem, ele diz que vai devolver, e quando ele começa a entrar em Jerusalém, as comunidades se animam tanto com a sua chegada que estendem mantos, chacoalham ramos e começam a perguntar entre si: quem é esse que está chegando? E aí a gente começa a perceber que existe um contágio da esperança, da alegria. As pessoas se alegram com a chegada de Jesus, mas as pessoas também se alegram porque, de algum modo, elas conectam o fato da entrada dele estar acontecendo em Jerusalém, naquele contexto da celebração da Páscoa judaica, e começam a lembrar que o rei previsto no Primeiro Testamento, o rei, ele chegaria montado, ele chegaria como um exército, e Jesus chega de uma forma inusitada, montado num jumentinho e apenas com alguns amigos e amigas que vão dando a proteção afetiva e dando a proteção de uma família a ele, porque não tinham armas, não eram pessoas armadas e, portanto, não podiam ser considerados exército. E aí a gente se pergunta, o que é que motivou aquelas pessoas a saírem de suas casas e colocarem os mantos sobre a rua onde ia passar um rei aparentemente fracassado? Porque é um rei que vem montado num jumento e não num cavalo próprio dos grandes líderes militares, um rei que vem sem exército e um rei que tem a função quase que imperceptível de destacar a esperança de que Deus estaria cumprindo as suas promessas. E aí a gente tem que parar de se perguntar, essa mesma multidão que o recebe com esta alegria é a mesma que vai estar na Sexta-feira Santa gritando crucifica-o. E a gente tem que desconfiar o que é que aconteceu nesses poucos dias em que separam esses dois acontecimentos. Na nossa leitura moralista, a gente diz que o povo é injusto, que o povo não mantém sua fidelidade. Isso é muito ruim, não é verdade. Por trás disso tem um outro dado muito mais complexo e muito mais revelador e sociológico do que a gente costuma pensar. O fato de que no Domingo de Ramos eles conseguem enxergar em Jesus o Messias que deveria chegar é porque também Jesus chega fazendo uso de determinada simbologia onde as pessoas entendem que aquilo que foi dito pelos profetas e na lei de Moisés estava de algum modo se cumprindo, ainda que fosse de um modo simulacro. É apenas uma representação, porque, como eu disse, é um burrinho, não é um exército, não é um cavalo de exército, são alguns amigos, não é um exército armado, mas as pessoas conectam a ideia de que, de fato, parece que o reino de Israel vai ser devolvido ao povo judeu. E, portanto, se animam em receber Jesus e se animam em proclamá-lo bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Existe uma conexão imediata, existe uma conexão que dá quase que uma autorização para que as coisas se cumpram do jeito que está escrito. No primeiro momento, parece que Jesus ele faz essa conexão justamente para que as pessoas percebam que existe uma unidade. E depois, quando ele vai ser preso, quando ele vai ser amarrado, maltratado, ele começa a construir uma imagem diferenciada de Messias. Eu sou o Filho de Deus, mas eu não sou o Filho de Deus da maneira como vocês estão acostumados a pensar. Eu sou o Filho de Deus, mas eu não sou aquele que vai vir com exército e que vai destruir todos os inimigos de Israel. Eu sou o Filho de Deus, mas eu não vim para salvar apenas Israel, no sentido limitador
de que o Messias é apenas o salvador do povo de Israel. E quando ele começa a construir uma nova imagem de Messias, as pessoas começam a se desapegar, porque elas não queriam um Messias humilde, um Messias servidor, um Messias que se coloca junto das lutas populares, um Messias que se coloca na história do povo de Israel, um Messias que congrega, um Messias que universaliza o dom da salvação. E aí começa a haver um conflito, porque foram preparadas para esperar um Messias que é imagem daquele que luta e que vence. E aí descobrem um Messias que vem para realizar obedientemente a missão do Pai, e ao realizar essa missão, ele propõe um novo modelo de salvação, um modelo que resgata a dignidade do ser humano, um modelo que resgata o projeto de Deus como um projeto que se estabelece pela justiça, um projeto que se estabelece pela conquista da dignidade e do direito dos povos. E aí, nem sempre quem vê ou quem percebe esse Messias vai concordar com essa mudança de modelo, com essa mudança de paradigma. O interessante é que isso ainda acontece hoje. É interessante porque as pessoas gostam de ver a história da salvação, mas gostam de ver a história da salvação colocando a culpa em algum malfeitor e colocando a culpa num determinado personagem, porque elas não conseguem perceber que a culpa ou a responsabilidade da morte de Jesus é uma responsabilidade que tem a ver com a não aceitação do projeto que ele veio trazer, com a não aceitação do propósito que ele veio anunciar, com a não aceitação daquilo que ele trouxe de mais verdadeiro, que são o resgate dos valores que nos ligam à família de Deus e que nos faz brilhar aquilo que Deus é a partir da nossa prática do amor, da justiça, da verdade e da solidariedade. Elas gostam de pensar que existe um soldado que é culpado pela morte de Jesus. Elas gostam de pensar que existe um governador que não foi capaz de libertar Jesus. Elas gostam de pensar que o povo, de algum modo, foi enganado e pediram para soltar Barrabás ao invés de soltar Jesus. Mas elas não gostam de pensar que, de algum modo, naquele tempo, as pessoas se decepcionaram com o projeto que Jesus veio anunciar e por isso mudaram de lado. E, de algum modo, no nosso tempo, as pessoas não aceitam que a prática da condenação de Jesus se repete na prática da condenação do próximo. Quantos milhões de pessoas são condenadas à miséria, são condenadas à fome, são condenadas à rua, são condenadas a virar carne exposta no mercado, são condenadas ao racismo, são condenadas à experiência de não ver a sua cultura ser valorizada e ser tratada em pé de igualdade com as outras culturas. Ainda hoje a gente tem dificuldade de fazer a ponte entre o sofrimento de Jesus e o sofrimento da humanidade. Na nossa cabeça, aquilo que acontece com a humanidade, de algum modo, é responsabilidade das pessoas. Eu ainda encontro pessoas que dizem: só não fica rico quem não quer nesse país. E não é verdade. Não é verdade quando a gente diz assim: o pobre é vagabundo, por isso que é pobre. Não é verdade que o negro é em si só já alguém que traz a culpa ou traz a marca de ser vagabundo, ou de ser sem vergonha, ou de ser alguém de baixa condição. Não é verdade que as mulheres são de condição inferior. Não é verdade que uma pessoa branca, hétero ou qualquer outra designação europeizada possa dizer que uma pessoa é melhor do que a outra. Mas nós insistimos com esse modelo. E quando Jesus desconstrói esse modelo, dizendo: eu vim para quem estava doente, eu vim para quem estava sofrendo, eu vim para quem estava abandonado, eu vim para resgatar aqueles que estavam perdidos, eu vim para colocar as pessoas novamente na rota da dignidade, eu vim para salvar quem estava desamparado.
aí a gente começa a ficar meio grilado, porque a gente não quer que a salvação seja um dom que atinja as pessoas. A gente quer que a salvação seja um privilégio que a gente conquiste a partir de uma determinada prática religiosa. E o que é pior, a partir do único modelo religioso que nós conhecemos, que é o nosso mesmo. A gente não admite que possa existir outros, a gente não admite que possa existir um diferente, a gente não admite que existem diferentes caminhos que levam à mesma verdade. Não. A gente acha que quem está fora daquele modelo, da expectativa de Israel, da chegada de um Salvador, montado num cavalo e cercado de exército, esses devem ser desconsiderados. Por isso que talvez a Semana Santa seja tão doída, porque de algum modo a gente vê um espelho. Aquilo que fizeram com Jesus é o que a gente continua fazendo, principalmente com as pessoas mais pobres, mais simples, mais frágeis, mais humilhadas da nossa sociedade. O problema é que, como a gente não quer enxergar, a gente faz uma Semana Santa que não consegue absorver essas ideias, essa espiritualidade. E com muita facilidade, nós gostamos mais de vê-lo crucificado do que vê-lo ressuscitado. Porque o ressuscitado é alguém que dá a esperança de que o mundo pode ser melhor. De que o ressuscitado nos dá a devida dimensão de que as coisas podem sofrer alteração. E aí a gente prefere vê-lo crucificado, porque ali está selado o destino, tanto dele, de Jesus, quanto o destino de toda a humanidade. A cruz é como se fosse um ponto final. E, portanto, é mais fácil aceitá-lo crucificado do que aceitá-lo ressuscitando, refazendo o caminho da vida. Porque refazer o caminho da vida significa refazer pensamentos, refazer sentimentos, refazer propostas, refazer maneiras de enxergar, refazer propósitos e refazer, inclusive, mudança prática e coerente daquilo que eu pensava até ontem e que morreu e foi para o túmulo e que agora renasce com uma nova perspectiva. Talvez nos falte um pouco na Semana Santa esse contraponto entre o significado daquilo que estamos celebrando e o aprendizado que poderíamos fazer se olhássemos de fato para todos esses acontecimentos como quem percebe não só o extrato religioso, porque o extrato religioso é fundamental para manter a nossa fé, para manter a nossa experiência de comunidade, mas também como o extrato pedagógico de quem olha para aqueles acontecimentos, aprende, entende, medita, implanta projetos e sonhos e práticas na tentativa de um mundo novo e de um mundo melhor. Talvez abrir a Semana Santa fazendo essa pergunta: como que eu enxergo a proposta de Jesus? Qual é o meu propósito quando eu pego um ramo e eu aclamo o rei de Israel? Como eu percebo que esse rei que acabou de chegar e que eu chacoalhei o ramo dizendo é o filho de Davi, é o rei de Israel, ele vai trazer um propósito novo, ele vai trazer uma proposta diferenciada, ele vai nos apresentar um modelo diferente de compromisso com o reinado de Deus. Sem essas perguntas e sem o esforço para essas respostas, a nossa Semana Santa é só um teatro, que fica até bonito, mas não produz os frutos que poderia e deveria produzir em todos nós. Eu desejo a vocês um belo início de Semana Santa, mas eu desejo a vocês também um esforço muito importante, um esforço individual e coletivo da gente fazer essa caminhada com Cristo sem perder a dimensão oracional, litúrgica, mas sem ocultar a experiência pedagógica do aprendizado que aqueles acontecimentos nos traz, nos deixa de herança e nos convida a implantar na nossa vida. Fiquem bem, coragem. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilha com outras pessoas, faz um comentário, porque isso ajuda no nosso trabalho. Um abraço.